O Brasil precisa ser reinventado. Nós perdemos muitas oportunidades de racionalização e a última delas foi a Constituição de 1988, que é uma pura fantasia técnica e administrativa, além de política. Imaginem o presidente da República com as atribuições administrativas que tem. 39 ministérios até é pouco, porque o Brasil é gigantesco. O governo até, se quisesse, poderia fazer o ministro de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí daria espaço para mais, aí, uns 20, 30 ministros, e sem considerar a diversidade dentro dos próprios estados que formam a União. Então essa barbaridade jurídica, administrativa, técnica que é o Brasil, ela acaba criando situações muito ruins, como vemos agora na discussão sobre a questão dos médicos. Mas antes é bom lembrar, por exemplo, quando a gente compara o Brasil com outros países, lembrar o tamanho desses países, né? A Suíça, que é um paizinho de 41 mil quilômetros quadrados, 41,285, não sei quantos milímetros quadrados, com uma população grande, uma densidade populacional enorme, quer dizer, deu mais de 7 milhões de habitantes, ela tem um sistema federativo onde o povo, por democracia direta, decide muita coisa. A França, que é outro país que nos leva a muitas comparações, ela tem uma dimensão de 500 e poucos mil quilômetros quadrados, mas é um pouco maior do que o Rio Grande do Sul, ou se é que é do tamanho do Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso tudo faz com que a gente repense a democracia brasileira. Sem esquecer, por exemplo, que na França a democracia é um negócio seríssimo. Quer dizer, eles levam as comunas, as 36 mil comunas, têm uma independência colossal, que nem se compara com a independência das nossas cidades, que é ridícula perto do que a gente vê por lá. E o Brasil, um país gigantesco, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é obrigado a viver, vamos dizer assim, a ter uma condição de distribuição, de gerenciamento precária, porque nós não temos como esperar do governo federal muito mais do que ele tem feito. E o resultado é essa situação em que nos encontramos, onde um comando que procura se espelhar em Hugo Chávez, esquecendo que a Venezuela é um paiseco, perto do Brasil em termos de tamanho, e ignorando, inclusive, a situação da Argentina, que não é louvável, e que tem a maior parte da população concentrada na capital daquele país vizinho. Então, o Brasil tem que ter uma nova forma de governo. Nós temos que repensar a distribuição de atribuições, nós temos que repensar na impossibilidade, ou vamos dizer assim, considerar a impossibilidade que o governo federal tem de querer fazer o papel de prefeito, governador e de presidente da República. O Brasil precisa de maior independência entre estados ou regiões, até para economizar políticos e criar alguma coerência. Compete à União manter o território, a política externa, moeda, e olhe lá. Até isso a gente tem
que ver com muito cuidado e estabelecer critérios de independência. Quer dizer, não tem sentido eleger um demagogo, qualquer um, em cima de fantasias do século XIX e depois aguentar o rojão durante 4 a 8 anos, com risco até de perder o resto. O mundo, felizmente, agora das redes sociais, da comunicação, furou toda aquela blindagem que os governantes tinham há um século atrás, algo que viabilizou ditaduras colossais como as fascistas, nazistas, a condição da Alemanha, Japão, Itália, a União Soviética e até Cuba. Cuba, aliás, tem uma válvula interessante. Quando o Fidel Castro se aperta, ele libera a imigração. E assim, centenas de milhares de cubanos fugiram para os Estados Unidos. Gente que faz falta hoje num processo de contestação do regime que lá existe. Quer dizer, nós temos que rever o Brasil. A proposta de independência maior para os estados é grande. E um exemplo clássico desse diálogo de surdos, até vamos falar assim, é o que nós estamos vendo agora com a questão do exercício da medicina. Uma corporação forte contra um governo forte. Um ofendendo o outro, um criando situações, cada um de cada lado, esquecendo de fato as suas atribuições e as suas obrigações. O governo federal tem, por compromisso democrático, agir dentro de uma forma de maior diálogo. E a corporação, os médicos, precisam entender a miséria e o que é o Brasil, pelo seu gigantismo e os desafios que enfrenta para atender seu povo. Só que, na visão radicalizada, nós teremos aí mais passeatas, mais confusão, provavelmente mais greves, e quem sai perdendo com isso tudo é o povo brasileiro. Puxa vida, está na hora do pessoal esfriar a cabeça e ter um pouco de bom senso, pensando na organização política, administrativa, técnica, em reformas que o Brasil precisa, mas bem pensadas, de uma maneira inteligente. Não sei se isso é possível, até porque as nossas lideranças teimam em manter comportamentos doentios, mas mais cedo ou mais tarde nós chegaremos lá. Temos aí uma juventude dinâmica, corajosa e que em junho de 2013 mostrou a que veio. Parabéns a eles.